Com base em justificativas bastante questionáveis, moradores do bairro de Moema vão acabar perdendo seus imóveis para o Estado. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A Prefeitura de São Paulo pretende promover a desapropriação de diversos imóveis no bairro de Moema, para construir um novo piscinão na cidade, com o suposto objetivo de evitar enchentes na região. Várias desapropriações aconteceram em anos recentes, vitimando muitos moradores do bairro e dos arredores. O piscinão é um dos mecanismos adotados pelo governo da cidade para auxiliar no combate às enchentes. Essa estrutura tem a finalidade de captar e reter a água das chuvas, com o suposto condão de evitar o alagamento da cidade, tirando a sobrecarga de outros sistemas de vazão. Atualmente, a capital paulista já conta com quase 50 piscinões. Para a construção do piscinão no bairro de Moema, a prefeitura estima que será necessária a desapropriação de 12 imóveis situados na Avenida Ibijaú. O terreno total a ser desapropriado é de quase 2.800 metros quadrados. Agora, os moradores da região já começaram a receber notificações por parte da prefeitura a respeito dos procedimentos a serem adotados. Funcionários públicos farão a vistoria da área para determinar quais imóveis serão desapropriados. A partir daí, os moradores terão 1 ano e 6 meses para sair de suas casas. O princípio para a construção desses piscinões é de refazer as áreas de várzea na bacia dos rios Pinheiros e Tietê. Sobre isso, 2 aspectos aqui. Primeiro, o Estado incentivou e permitiu a construção nessas áreas, e agora quer dizer que o morador está errado. Segundo, os volumes auferidos por essas estruturas são irrisórios diante da magnitude dos eventos chuvosos. No caso em questão, serão armazenados 56 mil metros cúbicos, uma gota d'água no oceano de inundações da capital paulista. No fundo, o que está por trás são os vultosos contratos para a construção de obras enterradas, as preferidas dos bandidos corporativos. A prefeitura paulistana, é claro, afirmou que vai pagar aos moradores o valor real de seus imóveis. Mas a história nos mostra que não é bem assim que as coisas funcionam. De qualquer forma, a medida motivou uma série de reclamações por parte dos moradores do bairro, que afirmaram que a construção do piscinão seria desnecessária. Na verdade, segundo esses moradores, o que causou o atual estado de constantes alagamentos na região foi a construção de prédios residenciais no bairro a partir de 2007. Com a chegada dos edifícios e de suas estruturas acessórias, áreas que antes eram destinadas para o escoamento da água da chuva foram cobertas por concreto. Além disso, o bairro se localiza próximo ao rio Pinheiros. Por fim, as vielas para escoamento da água da chuva, que haviam sido construídas no passado, terminaram por dar espaço para novas instalações prediais. Todos esses fatores teriam, então, colaborado para piorar a situação dos alagamentos no bairro. Os clamores populares, porém, nada importam. A lei brasileira garante ao Executivo o poder de desapropriar os imóveis de quem o Estado quiser, sob argumentos contestáveis. Devemos esse estado de coisas à Lei de Desapropriação, publicada por ninguém menos que Getúlio Vargas. Trata-se do Decreto de Lei 3.365, publicado pelo ditador fascista brasileiro em 1941. Segundo esse dispositivo legal, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos estados, municípios, Distrito Federal e territórios. Ou seja, propriedade privada não era o forte de Getúlio Vargas, e na verdade, de nenhum político brasileiro. Isso, meu caro ouvinte, faz com que as suas posses não sejam nada mais do que concessões do Estado. Isso mesmo, você que trabalhou, ralou e conquistou, não tem sua propriedade reconhecida e protegida pelo Estado como desejava Max Weber. Pelo contrário, tudo o que você cuida, delimita e defende está ao dispor de burocratas e políticos, profetas do evangelho da inveja e arautos do Deus coerção. Mas a decisão de desapropriar um imóvel não pode ser revista pela justiça? De acordo com o decreto-lei do fascista suicida, não. Segundo o seu artigo 9º, ao Poder Judiciário é vedado, no processo de desapropriação,
decidir se verificam ou não os casos de utilidade pública. Ou seja, se o Estado decidiu, você não pode recorrer a mais ninguém. Faça suas malas e ponha-se na rua. É claro que você ainda pode judicializar esse ato, questionando o valor proposto pelo Estado. Porém, isso só vai te fazer ganhar tempo, postergando o inevitável, uma vez que o ato de desapropriação em si não pode ser revogado pela Justiça Estatal. Uma vez declarada a desapropriação, os agentes estatais podem entrar em seu imóvel, sem a sua autorização, para fazer inspeções e outros atos. Se você resistir à entrada, a polícia estatal vai ser acionada. Na prática, o imóvel não mais te pertence. Ele foi roubado pelo Estado, que vai te dar uns trocados aí por isso, conforme deliberação dos burocratas. Em qualquer outra situação, isso seria tratado como roubo puro e simplesmente. Nesse caso, porém, estamos falando do Estado, né? Que autoriza a si próprio a agir como um bandido. É claro que esse não é o primeiro caso de uma desapropriação questionável feita por alguma instância do Estado brasileiro. Na verdade, crimes do tipo são cometidos a todo momento pelas forças estatais. Em 2018, na mesma cidade de São Paulo, 200 famílias foram desapropriadas do bairro Campos Elíseos. Supostamente, aquela era uma área de interesse público. Ali seria construído um hospital. Acontece que, naquela ocasião, as famílias foram severamente prejudicadas. Muitas foram removidas antes mesmo de terem para onde ir, terminando por ficar em situação de rua. Outras tantas sequer foram consideradas para os ressarcimentos, terminando por ficar em condições muito piores. Em 2010, outro caso emblemático de desapropriação virou notícia. Naquele ano, mais de 1.500 famílias foram vítimas de uma desapropriação realizada pelo governo estadual do Rio de Janeiro. Uma pequena comunidade de pescadores em São João da Barra foi declarada como sendo de utilidade pública. Na verdade, aquele era o local escolhido por Eike Batista para estabelecer o seu badalado Porto de Açu. Dispondo de acesso facilitado aos políticos, o mega empresário não teve problemas para tocar o seu ambicioso projeto adiante. Os moradores da região foram desapropriados. A empresa de Eike pagou uma merreca para o Estado, 37 milhões por uma área de 75 mil metros quadrados que valia mais de 1 bilhão. Já para os moradores, o governo estadual pagou uma indenização 5 vezes menor que o preço de suas terras. Aquelas pessoas foram tiradas de sua terra de origem e enviadas para sabe-se lá onde, para que um bilionário corporativista pudesse fazer o seu porto. A história posterior de Eike Batista todos conhecemos. A daqueles moradores, bem, com essa, parece que ninguém se importa. No momento em que gravamos esse vídeo, também está acontecendo outro caso bastante absurdo. Donos e locatários de salas de um prédio comercial, inaugurado há apenas 2 anos em Magé, na Baixada Fluminense, foram pegos de surpresa com uma decisão da prefeitura da cidade. Um decreto foi publicado declarando a intenção de desapropriar o edifício para virar sede da administração municipal. Olha, um prédio novo, cheio de salas, de vagas de garagem. Isso com certeza encheu os olhos da prefeitura da cidade. Para piorar a situação, os proprietários e locatários também não receberam a proposta de indenização, mesmo isso sendo determinado pela lei federal, como eu já citei aqui. Não sabemos ainda qual será o desfecho para esses proprietários de Magé, mas, pelo que citamos aqui da lei federal, é muito provável que eles percam seus imóveis mesmo. Além desses tristes acontecimentos, ainda há os casos de patrimonialismo, em que os próprios políticos usam dessa lei abominável para se beneficiar, fazendo com que o Estado compre suas terras a preço acima do mercado. Bem, e falando de absurdos, né? Ainda há os casos em que políticos destinam aterros sanitários e outras obras indesejadas para terrenos de adversários políticos, desvalorizando ou inviabilizando suas terras. Por óbvio, todas essas histórias são um problema cuja culpa é integralmente do Estado brasileiro. A ideia de desapropriação é um absurdo e um crime sob a ética libertária. Ninguém pode ser obrigado a abandonar sua propriedade nem a vendê-la por um preço previamente estabelecido. Uma vez que o indivíduo é o legítimo dono de uma propriedade, ele tem plenos poderes sobre ela,
e ninguém pode tomá-la, ainda que a justificativa seja a melhor possível. Hospitais, escolas, estradas, enfim, nada disso pode se sobrepor ao legítimo direito de propriedade. Acontece que, no Brasil e em tantas outras partes do mundo, a propriedade privada é relativizada. Ela não é um direito fundamental dos indivíduos. Ela é uma mera concessão estatal. Temos nossa propriedade não porque somos os seus devidos proprietários, mas porque o Estado nos deu uma colher de chá. Quando ele bem entender, ele poderá removê-la sem qualquer constrangimento. É claro que, como sempre, existe um nome bonitinho para essa depravação legal: função social da propriedade privada. Isso, é claro, não passa de balela. A propriedade já é em si uma função social. É nisso em que se baseia a ética libertária, inclusive. Quando a propriedade é bem definida e respeitada, os conflitos são resolvidos de forma ética. Os donos, sentindo confiança no respeito à sua propriedade, investem e produzem. A ética da propriedade privada é um sistema onde todos ganham. Aqui no Brasil, porém, isso é apenas um sonho distante. Se você tem um automóvel, você precisa pagar aluguel, quer dizer, IPVA, para o Estado. Se você tem uma casa, você precisa também pagar aluguel, ou seja, o IPTU. E caso assim o governo decida, sua casa será retirada de você. Arrume suas malas e meta o pé, antes que um trator passe por cima de você e de sua casa. É triste a situação dos moradores de Moema. Eles perderão suas casas com base em justificativas bastante questionáveis. Além disso, eles poderão enfrentar problemas para receber o valor que lhes é devido, como é comum acontecer aqui no Brasil. De qualquer forma, o maior de seus problemas não é o possível atraso no pagamento ou uma avaliação errada no preço dos imóveis. O maior problema causado pelo Estado brasileiro é a relativização da propriedade privada. Jane Jacobs é uma urbanista que nos ensina sobre a importância de nosso local de moradia. As relações de vizinhança, o conforto visual do entorno, a sensação de pertencimento, a identificação emocional que relaciona a história de vida de cada indivíduo. É o local de moradia que embasa o desenvolvimento do indivíduo. É na sua casa que o ser humano se identifica e se projeta para o mundo. Ao tirar isso, o Estado desumaniza as pessoas e faz, mais uma vez, com que todos percam. Obrigada por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por Amazônia Livre e narrado por JJ Liber. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em suas redes sociais. Para ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também. Acesse nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!